Sérgio, no fim do seu livro de poemas Junk Box, que realmente é dificílimo de encontrar, você cita uma... Bom, ele foi lançado em 84 e reeditado em 2002. Você cita uma frase do Erik Satie, que diz assim: disseram-me, verás quando tiveres 50 anos. Tenho 50 anos, não vi nada. Eu queria saber como é que você se sente agora, em plena atividade, com quase 80 anos. Olha, está funcionando, tá, né? Olha, eu citei o Erik Satie, agora esse negócio foi escrito quando eu tinha 40 anos. Né? Eu achava 50 uma idade lá longe, né? Agora eu estou com 7, 8, quer dizer, o tempo vai passando, né? E esses 50 anos de literatura, para mim, é claro que tem uma significação, porque eu vejo que houve um caminho percorrido, um trabalho foi feito, né? Quer dizer, eu acho que eu tenho vivido bem a minha vida. Apesar de alguns problemas, como todo mundo, né? Eu tenho vivido a minha vida. Então, esses 50 anos me permitiu que debruçasse, aliás, a Companhia das Letras, onde a Alice é minha editora, fez um contrato comigo de reeditar minha obra inteira, né? O que é legal, né? Quer dizer, eu não quero ser de mau agouro, mas é provável que estejam me reeditando até depois de eu não estar mais aqui, pô. É um humor negro, eu tenho um pouco. Agora, o Erik Satie, eu sou fã do Erik Satie, não só da música dele. Eu tenho um disco das obras completas do piano do Erik Satie, como o Erik Satie era um cara que escrevia sobre as músicas dele. Era um cara da época, da grande época dadaísta, né? Quer dizer, que foi uma época... Eu até hoje, por incrível que possa parecer, eu sou tido como um cara de vanguarda, contemporâneo, etc., mas eu estou muito preso à época do modernismo. As primeiras décadas do século XX, eu até hoje não consigo ver nada que tenha sido tão inquietante assim. Eu, de vez em quando, na televisão, eu pego no canal Curto, Arte 1, falando dessa época, pessoas como, por exemplo, um dos grandes ídolos meu, que é o Marcel Duchamp, né? Você vê ele lá, né? Você vê Picasso, aquele povo todo. E o Erik Satie era um excêntrico, né? Que morava sozinho, andava sempre de terno, e quando ele morreu, foram mexer no apartamento dele, quer dizer, que era uma... Ele morava sozinho, né? O apartamento dele era uma zorra total. Encontraram um monte de papeizinhos que ele escrevia pequenos poemas maravilhosos, né? Eu sempre curti isso muito. Esse disseram-me, verás quando tiveres 50 anos, tenho 50 anos, não vi nada, foi uma coisa que pegou. E eu achei legal, eu acho legal. Eu cito Satie também, se não me engano, no Amazonas. Eu tenho umas obsessões, assim, que de vez em quando eu dou uma... Falo lá. Muitas vezes as pessoas podem não prestar atenção, mas eu estou lá sempre citando o pessoal que eu gosto, né? E eu acho muito legal você estar com o Junk Box aí, porque é um livro que eu curto muito, é um livro que tem uma grande liberdade, né? É um livro que não tem gênero definido. Até o André, que está aí, o André e o grupo dele na época, o Tal e Qual, musicou inteirinho a Junk Box, né? Então, quer dizer, eu acho bacana que é um livro que eu faço uma trajetória da minha vida. Só que eu era muito mais novo, mas eu já faço uma trajetória da minha vida. E todas as coisas que mexeram comigo. E eu não sou poeta, nem tenho pretensão de ser, né? Ainda mais no diante da Alice aí, que é uma excelente poeta, mas a Junk Box é um livro de gênero híbrido, indefinido, né? É narrativa, é poesia, enfim, é todo tipo de coisa. E é um livro que está fora do comércio, não sei nem como é que ela conseguiu. É um livro que eu dou para as pessoas que vão na minha casa, às vezes, faço questão de dar de presente esse livro, né? Eu tenho um monte lá de Junk Box, um monte, porque
o editor desse livro, que é o Sebastião Nunes, que é um poeta realmente de vanguarda, que mora em Sabará, ele tem uma editora, ele editou esse livro para mim. Não só editou, como ele ilustrou inteiro. E as ilustrações, a parte visual da Junkbox, do Junkbox, é extremamente dadaísta. O Tião deu uma grande sacada em relação a isso, né? Boa noite. Sérgio, nesses mais de 50 anos aí de carreira, você já fez praticamente de tudo no mundo das letras, né? Romance, conto, novela, poesia, ensaio, teatro, formas híbridas, até crítica de novela você já fez, né? De televisão. Eu descobri que foi nos anos 80 você escrevia crítica de novela no Jornal do Brasil, assim, entrava em umas polêmicas. Você já fez praticamente de tudo, né? Deu aula, foi professor, tem uma carreira assim que eu acho que poucos escritores brasileiros tiveram essa diversidade. Então, eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, disso tudo que você fez nesses 50 anos, o que te deu e continua te dando mais alegria? Aquilo que mexe mais com você, continua mexendo com você, que talvez seja, não sei, que você considere... O que me deu o quê? Mais alegria. Mais alegria. De tudo isso que você fez, o que você considera o mais significativo, o que continua mexendo com você? Quer dizer, o livro meu que é o mais curto é um livro meu que vende muito pouco, é a Tragédia Brasileira, porque é um livro onde eu também tem um gênero híbrido entre teatro e romance. E eu acho uma metáfora poética para o Brasil. Continuo afirmando isso, porque num livro feito ao Amazonas é escancaradamente crítico em relação ao país, né? Agora, a Tragédia Brasileira é poético, né? A história de uma menina atropelada numa rua de Botafogo, aliás, na rua onde eu fui criado, a Rua Cesário Alvim, e que é no momento em que ela vai passar da infância para a adolescência. E o motorista pega ela no colo, é um negócio meio melodramático, né? O motorista pega ela no colo e fica perdidamente apaixonado por aquela menina morta. Por aí você vê aonde que eu estava viajando, né? E depois, no enterro dela, acontecem coisas, por exemplo, acontece um suposto milagre, uma coisa até que está na tradição brasileira. Tem uma série de santinhas milagrosas que existe no Brasil, e a Jacira, minha personagem, é uma dessas santas milagrosas. Agora, esse livro tem uma outra peculiaridade que talvez não passe percebido pelo público, que ele é feito em 62, ele imediatamente antes do golpe de 64, do golpe militar de 64. Por quê? Porque eu já vinha escrevendo e todo mundo estava escrevendo sobre a ditadura. Quer dizer, é claro que eu também escrevi sobre a ditadura, contra, obviamente, mas eu pulei os 20 anos de ditadura. Então, a Jacira vai reaparecer na Belém, Brasília, 20 anos depois. E o motorista que atropelou ela numa rua de Botafogo, que era um playboy de casaco de couro, esse negócio todo, com carro esporte, ele, decadente, ele é chofer de caminhão. E ele vai atropelar uma outra menina na Belém, Brasília. No meio disso, acontece uma série de coisas, né? Agora, eu digo uma metáfora poética do Brasil, porque a gente tem um sentimento nesse país, e eu tenho um sentimento disso, que o Brasil é como uma menina atropelada, o Brasil atual, né? Quer dizer, é uma coisa assim, há uma brutalidade muito grande nesse país, muito grande, né? Nós estávamos conversando ali fora sobre o cinema novo, né? Falando em Glauber Rocha, o Glauber justificando, até falando francês, o Glauber nem sabia que ele falava francês tão bem assim, justificando em francês por que havia tanta violência nos filmes dele, né? E é impressionante que o que ele fala nos filmes dele é a mesma coisa do que o Brasil é hoje, né?
Mesma coisa, não mudou nada em relação à violência, não mudou nada. E, então, eu disse isso a propósito do que mais mexeu comigo. Mas, na verdade, eu tomo a obra como um todo, sabe? Como um todo. E, no momento que estou escrevendo, eu continuo plenamente na ativa, e são coisas também novas, novas para mim, né? Não tem pretensão de estar renovando a literatura brasileira, mas são novas para mim, são coisas que eu ainda não fiz. Por exemplo, eu acabei de publicar no jornal Cândido do Paraná um conto que chama Noites. Noites, assim, é um conto, nem parece um conto, que só fala noites, noites disso, noites aquilo, noites de Baudelaire, fumando ópio, noites de não sei o quê, noites dos desesperados, noites do suicídio. É uma repetição. Então, evidentemente, eu não obrigo o público a gostar desse conto meu, mas eu fiquei feliz de fazer, porque a sensação que eu tive foi que eu estava escrevendo um negócio que eu ainda não tinha feito. A sensação e a certeza, né? É a certeza. Então, aí, voltando à sua pergunta, né? E até é bom falar que eu sou fã do Gustavo, um dos primeiros leitores do Alguns Humanos, é que, então, quer dizer, eu acho que tem gente, eu não sou um cara, assim, digamos assim, crítico dos colegas, eu não sou uma pessoa, sinceramente, eu não sou uma pessoa do mal, eu gosto de gostar das coisas, gosto mesmo de gostar das coisas, gosto de gostar da literatura brasileira, acho a literatura brasileira boa. Agora, eu tenho o meu lugar aí, né? E o meu lugar aí tem que ser um lugar muito próprio, né? Um lugar muito próprio. Então, esse lugar muito próprio aconteceu porque eu acho que eu tive umas influências muito positivas. Por exemplo, uma que eu sempre cito é o Afonso Ávila, que é um grande poeta de Minas Gerais, né? Um grande poeta, agora morreu, infelizmente, né? Chegou à idade de morrer mesmo. E o Afonso, ele reunia com a gente lá em BH, o Afonso era uma espécie de guru da turma. Ele era uns 10 anos mais velho do que a gente, mas naquela época esses 10 anos significavam uma vida inteira, né? E o Afonso cobrava de todo mundo uma posição experimentalista, de vanguarda. Ele era um cara que foi muito ligado ao grupo concretista. E o Afonso, além de tudo, era um cara muito generoso. Por exemplo, eu era um garoto ainda, 20 e poucos anos, não tinha nem livro publicado, mas o Afonso recebia na casa dele gente como Murilo Mendes, por exemplo. Aí chamava a gente para ver lá. Aí via o Murilo Mendes. Então, eu acho que esse negócio do Afonso ficou na minha cabeça. Tanto é que no pós-fácil do André Negri sobre o Amazonas, ele fala exatamente, eu cito o Afonso Ali e o André dá esse crédito lá do Afonso. Então, nós começamos lá em Minas uma revista, uma fase heróica, né, que chamava História, com E, por causa do Guimarães Rosa, né, que era dedicada ao contos bastante experimentais, né? E esses contos, quer dizer, digamos assim, essa revista foi uma espécie de formação para mim. Aí eu não parei mais desse desejo de experimentar. Eu acho que a obra, nesse ponto, é bom ter 50 anos de literatura, eu tive a oportunidade de seguir vários caminhos. E eu não desprezo nenhum deles. Eu acho tudo tem a ver, uma coisa tem a ver com a outra. Sérgio, vou ler um pequeno trecho de O Concerto de João Gilberto no Rio de Janeiro. Se um cara é escritor e quer escrever sobre sua realidade, esta realidade estará impregnada do fato de ele ser escritor. De certa forma, parei de viver espontaneamente, porque encaro as minhas vivências de uma forma utilitária, ou seja, material para escrever. Às vezes, até seleciono aquilo que vou viver
em função do que vou escrever. Eu queria te pedir para comentar esse trecho e queria saber se você acha que qualquer experiência vivida pode virar material para escrita ou se você já teve alguma restrição. Não, eu acho que qualquer material pode virar para escrita. Eu, ultimamente, na medida que o tempo foi passando para mim, eu fui envelhecendo mais, eu voltei muito ao meu passado, né? Eu senti uma necessidade muito grande de recuperar a infância, a adolescência, a vida, a juventude, tudo isso, né? Então, quer dizer, eu aproveitei isso muito. Eu acho legal porque a vida da gente, de todos nós, é uma riqueza muito grande, né? E eu acho que você, quando escreve sobre uma vivência sua, de certa forma você está recuperando aquela vivência, né? Você está vivendo 2 vezes aquilo. Eu acho isso um privilégio que o escritor tem. Eu uso esse privilégio de poder retratar determinados momentos que foram marcantes para mim. E quando uma coisa é marcante para você, por exemplo, todos nós vivemos da nossa infância, nossa adolescência, acaba sendo marcante para os outros também. Não tem esse negócio de dizer, eu tenho certeza de que se eu gosto de um trabalho meu, outras pessoas vão gostar também, vão se identificar com aquilo. É claro que eu não sou nenhum best-seller, sou um autor de poucos mil exemplares de cada livro, mas, ao mesmo tempo, esses poucos mil leitores são de uma fidelidade muito grande a mim, muito grande mesmo. Eles me escrevem, os negócios de internet, eu recebo vários comentários por internet, respondo, né? Não dou naquela de, o bacana não responde. E fico muito feliz de saber que aquilo bateu em outra pessoa, né? Eu fico muito feliz, né? Então, na sua pergunta, é isso mesmo. As vivências todas foram utilizadas. E agora, voltando à sua pergunta, eu acho importante, porque o concerto de João Gilberto do Rio de Janeiro foi, de fato, um dia que eu acordei, liguei o rádio e estava o João Gilberto cantando o Retrato em Branco e Preto do Tom Jobim, do Chico Buarque. A música é maravilhosa, a interpretação também é maravilhosa. E naquela hora veio todo esse conto na minha cabeça. E coincidiu, isso foi bom lembrar aqui, de ser a época que eu fiquei amigo do Antunes Filho, o grande diretor e artista Antunes Filho, e comecei a andar com ele. O Antunes, inclusive, me lembra de uma coisa que aconteceu aqui na Biblioteca Mário de Andrade. Eu estava fazendo uma palestra, o Antunes estava com uma amiga nossa, a Mara Beatriz, e queria me tirar da palestra para levar para ver um show do Arrigo Barnabé. Então, ele atrapalhou minha palestra inteira. Além de fazer perguntas dificílimas, porque eu, na época, não manjava polifonia, não sei o que, no meu romance, e fazia sinal para mim, vamos embora, ver o show do Arrigo. Quer dizer, mas aí, então, a Mário de Andrade ficou muito ligada. Então, tão importante feito o João Gilberto, no livro Concerto de João Gilberto do Rio de Janeiro, está a figura do Antunes Filho. E é um conto que eu aproveito para falar de toda a arte que estava acontecendo na época no Brasil, né? Eu pude dar crédito a vários amigos meus, a várias pessoas que eu admirava, né? E, entre elas, principalmente, o João Gilberto e o Antunes Filho, né? O Antunes Filho. Sérgio, eu estava aqui com o Anjo Noturno, que é seu último livro, mais recente, desculpe. E a primeira frase do primeiro conto se chama Augusta, tem 2 personagens, a Helena e o Francisco. A primeira frase é: eles não são de verdade. E eu acho essa frase muito representativa, muito significativa de um traço da sua obra, que é essa... É como se você tivesse essa impressão que eu tenho o tempo todo querendo chamar a atenção para os andaimes da tua criação, ou dizendo para o leitor, isso aqui é ficção, né? A representação está sempre em primeiro plano ali. Você pode comentar um pouco, falar um pouco sobre isso? Olha, é porque eu acho que a literatura é uma representação. Eu sou muito ligado, inclusive, eu não sou dramaturgo, não tenho jeito para teatro, porque o teatro exige
uma extroversão, e eu sou um cara bastante subjetivo também, mas a questão de que a representação eu acho fundamental. Tem uma coisa que me incomoda às vezes na literatura, e eu uso tanto a metalinguagem por causa disso. A gente, quando escreve um conto ou um romance, tem que haver uma plausibilidade, digamos assim, uma coisa que faça sentido. Por que fulano está escrevendo esse conto? E, às vezes, eu fico muito impressionado com autores que escrevem na primeira pessoa de um marginal, que é um negócio que eles não conhecem. Então, eu nunca conseguiria fazer isso. Eu sempre tive que me colocar numa posição que fosse a do cara comentando isso de fora, né? Embora esse negócio de metalinguagem, vamos e venhamos, já encheu o saco, né? Não, é verdade. O André também tem um texto aí que ele goza muito, né? Metalinguagem, essas porra, é um texto de um policial, né? Quer dizer, então, mas eu procuro ser menos metalinguístico hoje em dia, procuro. Embora eu acabe sempre me colocando dentro do trabalho. A representação, e é curioso o teatro para mim. Eu gosto muito de teatro, dos bastidores do teatro. A convivência com o Antunes Filho foi maravilhosa por causa disso. Como nós nos tornamos muito amigos, o Antunes era um cara muito engraçado. Ele chegava, ele não falava diretamente comigo. Ele mandava alguém telefonar para mim e dizia assim: avisa o Sérgio para vir aqui ao teatro. Aí eu ia lá para ver o teatro, eu obedecia. Tudo que o Antunes mandava, eu obedecia. Até que um dia ele implicou comigo, eu comecei a namorar uma moça que trabalhava no grupo. Aí eu notei que ele estava com ciúme. Eu não sei se o ciúme era de mim ou ele era dela. Não sei, realmente não sei. Mas ele ficou furioso. Então, eu pude ver, o Antunes me ensinou tanto vendo as peças dele, como vendo a fabricação daquilo, que era um negócio realmente genial. A capacidade que ele tem. A peça, e estamos aqui hoje, né, a Biblioteca Mário de Andrade, Macunaíma é uma das maiores coisas que eu já vi em teatro na minha vida. Uma das maiores coisas. E Macunaíma era uma coisa de uma elaboração e, ao mesmo tempo, uma simplicidade tão grande, e eu podia ficar lá atrás. Por exemplo, no ensaio eu ficava lá na frente e o Antunes gostava de perguntar palpite: o que você achou disso aí, no meio do ensaio, né? Às vezes ele esculhambava fortemente os atores e as atrizes. Eu morria de vergonha. Teve dia que eu fui embora do teatro, tanto que ele estava esculhambando o pessoal do elenco, né? Mas aí eu podia... Esse bastidor do teatro, eu acho uma coisa fascinante. É uma coisa meio de fantasmas, né? Eu penso muito no teatro de noite, quando só tem o cenário, quando está aquele negócio vazio, e, ao mesmo tempo, aquele é preenchido, né? Eu acho que minha obra está muito impregnada disso e das artes plásticas, que também é uma representação. Quer dizer, eu até não tenho muita oportunidade de ir a museus hoje em dia, mas eu tenho livros de arte, vejo muito na televisão, e coisas sobre arte, né? Eu vejo muita televisão atualmente, o Arte 1 e o Canal Curta, porque tem essas coisas que, de repente, elas me provocam. Da mesma maneira que o Eric Satie me provocou, alguns pintores me provocam muito. Eu tenho contos no Voo da Madrugada, tenho os 3 últimos textos que se chamam 3 textos do olhar, que são exatamente textos sobre pinturas. Um de uma amiga minha, a Cristina, que chama Mulher Nua. Outro tem a ver com Egon Schiele, aquele escritor expressionista alemão ou suíço, não tenho certeza. E outro sobre o Balthus, né, aquele francês. É tudo
aparentemente pedófilo, né? Mas é uma coisa que as pessoas têm que compreender. É muito diferente o Balthus estar retratando aquelas meninas impúberes do que a pessoa que se aproveita de uma criança, que é uma coisa inaceitável, né? Por exemplo, e é engraçado que quando a gente vai ver o pedófilo na vida prática, em geral ele é um cara sério, um cara de terno, evangélico, é um cara... Já esses pintores, o Egon Schiele, por exemplo, foi preso, né? Foi parar na prisão por causa de pintura dele, né? Então, quer dizer, mas é outra história. Há uma diferença, sim. A Jacira, minha personagem da tragédia brasileira, é uma adolescente no início da puberdade. Eu assumo ela completamente. Isso não tem nada a ver com a minha vida pessoal. Quer dizer, não namoraria uma menina de 14 anos, de jeito nenhum. Mas o meu personagem tem muito a ver, por exemplo, no caso da sexualidade, da minha própria sexualidade de infância, quando eu era uma dessas pessoas. Então tem, por exemplo, na tragédia brasileira, tem jogo na amarelinha, brincadeira de roda, cantigas de adolescência, e eram coisas que eu vivi naquela rua de Botafogo, onde se dá o atropelamento, né? Só uma observação, quem quiser fazer perguntas, é só pedir para o Gabriel, que ele vai entregar o papelzinho e aí a gente lê aqui. Tem uma pergunta aqui, mas eu queria só aproveitar o gancho. Você falou da tragédia brasileira, que tem esse caso da Jacira, que tem 12 anos, mas eu lembrei de um mais recente, o conto Talk Show, que, enfim, o narrador é um escritor que vai para um programa de auditório. É maravilhoso, se vocês não leram, recomendo muito. E ele fica assistindo a apresentação de uma cantora que vai cantar uma música chamada Anjo, e ele está nos bastidores, ele começa a acariciar uma boneca, enfim, é um conto que chega no limite do descontrole, assim, ou passa, vai muito além. E eu queria te perguntar se acontece com frequência de algum crítico ou leitor confundir o autor com essa persona literária que você estava comentando agora. Olha, eu nunca fui pichado nem acusado por causa disso, não. Nunca houve... E se vier, eu vou brincar, porque é isso, cara. Quer dizer, mas nunca aconteceu. Não aconteceu. Eu acho que eu fui bem compreendido, né? Se bem que o Balthus, esse pintor que eu retratei, das meninas até impúberes, ele recentemente deu um maior problema no Metropolitan de Nova York. Vejam bem, Nova York, né? Por causa de quadro deles. Uma série de pessoas se movimentou para proibir a exibição dos quadros dele, né? Mas comigo nunca aconteceu, não. Isso aconteceu, dane-se, né? Quer dizer, eu assumo inteiramente a minha literatura, né? Respondo pelos meus atos como cidadão. Sérgio, a gente falou muito sobre as artes plásticas e o teatro, como te influenciaram, como te provocaram, como estão presentes na tua literatura. Eu queria fazer uma pergunta no sentido da própria literatura. Que escritores mexeram com você? A gente percebe que a gente conversa muito, acaba falando sobre Duchamp, sobre Éric Satie, sobre o Glauber, e a gente acaba falando um pouco de escritores. Se você pudesse falar um pouco sobre que escritores te formaram, que escritores até hoje mexem com você, que escritores você tem descoberto recentemente? Eu acho difícil essa resposta porque eu li de tudo na minha vida, né? Eu não tive... Então, quer dizer, como todo mundo, eu li Dostoiévski, por exemplo, né? Que é uma marca incrível. Mas não tem a menor pretensão de... Porque a vantagem quando você se mergulha no teatro ou na pintura é que você vai fazer uma literatura que não se parece com aquilo. E se você lê um autor que você gosta muito, por exemplo, eu lembro da época de duas pessoas principalmente, Clarice Lispector e Rubem Fonseca. Ambos tinham uma escrita tão envolvente. No meu primeiro livro eu me vi sendo clariciano.
sendo clariciano, e era uma coisa que eu não queria. Depois também, uma outra história, isso acontece com frequência com autores brasileiros que beberam muito no Rubens Fonseca, né? Porque o Rubens Fonseca escreve muito bem, né? Atualmente, os livros dele pioraram, mas o Rubens Fonseca tem uma obra aí importante. E ele faz, às vezes, dá a impressão, quando ele escreve, quando a gente lê o Rubens Fonseca, que aquilo é fácil, aquilo é extremamente envolvente, né? Aquela violência. Então, eu acho difícil, para mim, dizer que escritores... Eu tenho lido escritores, por exemplo, mais recentes. Os últimos livros brasileiros que eu li, por exemplo, foi do Luiz Rufato, Verão Tardio, que eu gostei muito, do Emílio Fraia, Sebastopol, que eu gostei muito também, e outros, né? E outros. Mas eu prefiro fazer uma leitura diversificada. Por exemplo, um escritor por quem eu sempre tive grande admiração foi o João Gilberto Noll, né? Sempre tive, eu acho que ele realmente encontrou uma forma nova de escrever. Mas a minha literatura não tem nada a ver com João Gilberto Noll, embora já tenha gente que tenha colocado nós dois assim num determinado ponto. Mas então, quer dizer, eu acho que a diversificação, por exemplo, recentemente é que eu vim ler o Guerra e Paz do Tolstói, né? Aquilo eu li como um leitor. Eu, quando estou lendo, eu sou leitor, não sou escritor, né? Jamais poderia aquilo me influenciar em qualquer parte, né? Teve uma época que eu fui realmente fanático por Dostoiévski. Li a obra dele inteira. Li tanto que eu não leio mais. Assim, deu uma espécie de uma... já vi para mim, né, do Dostoiévski. Que sou eu para dizer isso. Mas deu uma espécie disso. Então, é difícil responder isso. Eu acho que você mesmo, o cara que eu li recentemente, né, até fez um comentário que está na contracapa do seu livro, e então, quer dizer, me interessa. Eu tenho que dar sorte, né? Porque eu estava conversando com o Jorge, o escritor aqui de São Paulo, hoje, na hora do almoço. Ele perguntou se eu tinha recebido o livro dele. Eu falei que recebi sim, ele deu o nome do livro lá. Mas eu falei, eu tenho recebido tantos livros, que é muito livro. Eu não dou mais conta. Eu acho que tem gente demais escrevendo. Eu não dou mais conta de ler todo mundo. Não dou conta. Porque se eu for ler todo mundo, eu não vou poder ler alguns clássicos que eu quero ler, eu não vou poder ver um programa de televisão que eu estou interessado. Então, quer dizer, é complicado. Embora eu acho que a pessoa que escreve, que é boa escritora, ela acaba prevalecendo. Pode ter um caminho muito sofrido, de muita rejeição, de muita indiferença, né? Mas isso aí são ossos do ofício, né? Grandes gêneros da literatura mundial, como o Kafka, por exemplo, não foram reconhecidos, né? Quer dizer, você leu isso e fala, não é possível, né? Fernando Pessoa publicou um livro em vida, se não me engano. Se não me engano, não tenho certeza. Mas Kafka mandou Max Brod destruir a obra dele inteira, né? O Max Brod desobedeceu, isso é um caso conhecidíssimo, né? Então é um negócio, né? A pessoa corre um risco. O meu primeiro livro eu lancei por conta própria. Um livro em edição independente, um livro bem de principiante, mas eu peguei, eram 1.000 exemplares, eu peguei 500 exemplares e distribuí para todos os escritores e críticos que eu conhecia no Brasil. Mas naquela época era pouca gente que fazia isso. Então eu recebi muitas respostas de gente assim super legal, como Osman Lins, Rubem Fonseca. Todo mundo deu atenção àquilo. Se fosse hoje, eu não sei se eles poderiam fazer. Acho que não, né? Acho que não.
porque não sei exatamente qual é a razão por que tanta gente escreve hoje assim. Porque na época que eu comecei não era assim. Não era assim. Tanto é que a gente publicou a revista História, e ela era mandada também pelo correio para todo mundo, e repercutiu. A revistinha nossa lá, nós, jovens escritores mineiros, eu morava em Minas nessa época, e repercutiu, muita gente deu atenção àquilo. Hoje já seria mais difícil, embora eu acho que a pessoa que acredita em si mesmo, a pessoa que faz um trabalho de nível, ela fatalmente acabará sendo reconhecida. Tomara, né? Eu acho que sim. Embora vai ver, tem injustiça aí sendo praticada. É bem possível, né? Bom, eu vou ler um trecho aqui do texto A Mulher Cobra, que eu acho que tem a ver até com o que você estava falando agora, Sérgio. Bom, no conto A Mulher Cobra, um homem que curiosamente se chama Sérgio Santana está em Bruxelas e ele acaba indo parar num espetáculo onde anunciam como atração da noite uma mulher cobra. Então ele pensa em transar com a mulher cobra, nem que seja só para contar aos amigos. Aí agora eu vou ler o trecho. E eis que, nesses 4 cantos, amigos e amigas diversos sairiam por alguns instantes do seu paradoxal egocentrismo para pensar em Sérgio Santana, ou mesmo comentarem entre si: Sérgio Santana está lá em Bruxelas e transou com uma mulher cobra. Ora, vejam só, uma mulher cobra. Isso faria de mim, para eles e talvez até para mim mesmo, uma pessoa existente, pelo menos enquanto durasse o assombro provocado. E desconfio que não apenas eu, mas todos nós nos sentimos inexistentes. Então fabricamos acontecimentos e histórias para podermos narrá-los uns aos outros, convencendo-nos reciprocamente? Tá certo, né? Tá, de que existimos. Enfim, queria te perguntar, Sérgio, se você acha que então a gente escreve para mostrar que existe? Você acha que essa pode ser uma definição de escrever? Olha, naquele momento foi. Por dizer que cada história tem o seu momento de feitura. E naquele momento eu estava a sentir, a coisa vem. Embora eu seja uma pessoa que tem um lado experimental, eu tenho que estar sentindo uma coisa, né? E esse negócio da mulher cobra é curioso, o seguinte, porque ele vem de um fato real que eu modifiquei. Eu estava na cidade de Düsseldorf, na Alemanha, com um brasileiro que eu conheci lá, peguei uma carona numa motocicleta super vagabunda, mas era quase uma bicicleta a motor. E fomos para Bruxelas, né? E em Bruxelas a gente estava ensopado, sem dinheiro. E aí eu lembro que o programa que a gente conseguiu fazer foi visitar um mafuá. Um mafuá, né? Foi um negócio de terceira categoria, né? E aí eu lembro até que a gente tentou entrar numa coisa um pouquinho melhor, mas a gente não tinha dinheiro, nem tinha traje, não tinha nada, né? E aí, então, anos depois, eu lembrei, aquele negócio ficou na minha cabeça, esse mafuá em Bruxelas. E a mulher cobra nasceu disso aí. Aí o resto é invenção mesmo, né? Um faquire indiano, né? Que uma mulher cobra morde faquire indiano. São coisas que a gente vai... A imaginação, né? A imaginação é muito na literatura, se não for tudo, né? E aí a imaginação misturada com a realidade deu essa mulher cobra. E eu achei legal fazer essa referência. E as coisas, por exemplo, você antes tinha perguntado sobre os acontecimentos vividos na vida, tempos depois desse negócio de Bruxelas, eu passei uma temporada nos Estados Unidos e assisti um show de um grupo de rock muito conceituado, que era o Grateful Dead, né? E eu lembro que, numa dessas cidades da Europa, eu estava viajando sozinho.
O meu sonho era ser um beatnik. Eu fui para a Europa sozinho, aos 19 anos, com pouco dinheiro. Eu lembro de eu ter pegado uma moeda, colocado e ouvido um radinho num hotel, já não me lembro mais aonde, se era na Alemanha, se era onde é que era. E aí eu ponho o Grateful Dead tocando para esse cara da mulher cobra. E as coisas do cérebro da gente, elas vão se misturando, né? Grateful Dead são mortos agradecidos, né? Então aquilo me veio na cabeça, né? Veio na cabeça. Foi um show incrível que eu vi lá, um show. Eu estive lá nos Estados Unidos há alguns meses, em plena época do rock, né? Sexo, drogas e rock and roll, né? Quer dizer, esse show do Grateful Dead, o fumacê no ginásio já era suficiente para deixar qualquer um doidão, né? Era assim essa época. Não tinha nem polícia, ninguém se importava. Foi uma época que... E eu achei legal ter podido colocar isso na Mulher Cobra. E como eu gostei muito desse negócio dessa Mulher Cobra, achei legal. Vamos lá. Sérgio, você começou a sua carreira no momento em que o conto era um gênero muito efervescente no Brasil, né? Muita gente boa escrevendo, Rui Fonseca escrevendo, Dalton Trevisan e vários outros dele. Mas o tempo foi passando e, assim, hoje é difícil quando a gente pergunta assim, um escritor da sua estatura, da sua trajetória, alguém que se destaque no plano do conto. Parece que foi ficando mais raro você encontrar quem se interessa e mantenha isso e coloque o conto ou a narrativa curta, como você queira, em primeiro plano, né? E não como algo complementar ou secundário. Você pode falar um pouco sobre isso? Olha, eu gosto muito de ler contos e gosto de escrever contos. O romance, para mim, quer dizer, ele é mais difícil, não sei se por incompetência mesmo, ou se porque eu escrevo enquanto a coisa está me pegando. Então, se um texto tiver que ter 5 páginas, vai ter 5 páginas. Se tiver que ter 10, vai ter 10. Ou então 20, 30, 40. Mas é dificilmente... Por exemplo, agora uma novelinha que eu estou escrevendo, chegou um momento que eu achei que seria um romance. Mas já vi que não vai ser, porque eu percebi que havia momentos na novelinha que estavam sendo repetitivos. Então eu falei, para que eu vou fazer isso, né? Mal comparando, né, o Borges que dizia que não era leitor de romances, né? O Borges desprezava o romance, né? Embora seja mais uma butada do Borges, porque ele é vários romancistas. Mas o Borges é o contista por excelência. E, de fato, na época eu comecei a escrever, o conto estava em efervescência. Lá em Minas, tinha essa revista História, tinha o suplemento do Minas Gerais, dirigido por Murilo Rubião, e ele publicava os contos da turma. E houve até uma época que houve até uma gozação no Brasil sobre os contistas mineiros, né? Contista mineiro era um negócio que o pessoal pegava no pé nos jornais, né? Eu lembro que um cara me gozou da seguinte forma. O cara escreveu uma matéria num Nacional Paulista, não sei qual foi. Não sei qual se foi Folha, se foi o Jornal da Tarde, falando assim que, gozando os contistas mineiros todos, né? E falando assim, Sérgio Santana, embora carioca, sentiu uma vocação tão grande de contista mineiro que mudou para Minas Gerais e passou a escrever contos, né? Teve gente lá que ficou furiosa, eu não fiquei não, achei legal, achei uma ótima gozação, né? Achei uma ótima gozação. Mas teve gente, eu lembro que o Murilo Rubião ficou uma fera, porque o Murilo Rubião era escritor só de contos, né? Só de contos, um grande escritor, né? Ele é respeitadíssimo até hoje no Brasil pelos contos que escreveu. E eu gosto muito de ler contos, gosto mesmo, sabe? Contos bons, é claro, né? Os livros têm que ser bons, pode ser conto, romance, pode ser o que for, né? Mas
tem contos ótimos que a gente se sente plenamente preenchido lendo aquele conto, né? Bom, o Edgar Allan Poe, falando em contos, ele tem aquele texto, Filosofia da Composição, e ele fala que o efeito do conto tem a ver com a extensão, né? Que tem até, peraí, deixa eu ver se eu acho aqui a frase. Ele fala assim que todas as excitações intensas são breves, e por isso ele escreve a forma do poema para o Corvo, né? Que ele fala que o efeito tem esse impacto porque é breve, você lê de uma vez só. E, enfim, queria te perguntar se você acha que isso acontece com o conto também. Já que você lê de uma vez só, você já começa e termina no auge. Não é como romance que você pode continuar depois. Será que é por isso que Não, acho que boa parte dos contos é assim. Mas eu não sou assim, porque eu escrevo enquanto a história está me pedindo continuação, né? Tanto é que eu tenho escrito muitas histórias de 30 páginas, 40 páginas, né? E esse Noites foi uma exceção. Foi um conto de 1,5 páginas. Acho até uma página. E é claro que um conto breve pode ter um efeito muito grande, um impacto muito grande, né? Mas o cara tem que ser mestre, né? Tem que ser bom, né? Porque não adianta, porque o leitor não pode pedir mais não, está ali, né? Então, tem aquele negócio que diz, mas até virou até um lugar comum, né? Foi o Cortázar que disse, né, que o conto vence o leitor por nocaute, né? E o romance por pontos, né? Mas eu acho que não. Eu acho, inclusive, o Cortázar era melhor contista do que romancista, na minha opinião, né? Na minha opinião. E eu acho legal, acho que é uma forma muito interessante. Ela se aproxima da poesia pela concisão da poesia, né? E pela elaboração que a poesia tem. Eu acho a poesia o gênero mais difícil de todos da literatura. Eu acho bem difícil. Mas a poesia tem aquele negócio, aí sim. Aí é uma exigência máxima, né? Um poema tem que estar só o que precisa. Mas, mesmo assim, isso é relativo, né? Entre os admiradores de poetas no Brasil, tem uns que são mais cabralinos, e eu sou um deles, e tem uns que são mais drummondianos. João Cabral escrevia exatamente o que o poema pedia, né? Com uma concisão absoluta. Ele podia levar anos a escrever um poema. Já o Drummond, eu gosto menos do Drummond, porque eu acho que o Drummond escreveu de tudo. Eu, sinceramente, tenho dificuldade, às vezes, de ler um poema do Drummond e falar, e aí, daí? Tenho, sinceramente. Pode parecer uma aberração dizer isso. Mas João Cabral de Melo Neto, eu nunca li um poema do João Cabral de Melo Neto que eu falasse assim, tal palavra está fora do lugar. Nunca li. Eu acho que o conto, aliás dessa discussão aí sobre a Flip, que vai ser a moça americana, a poeta americana, Elizabeth Bishop, eu fui um dos que defendeu o João Cabral, porque eu acho que daria uma grande flip, né, o João Cabral de Melo Neto, né? Poeta de uma importância extrema, né? Extrema, e que foi o poeta da concisão, da forma perfeita. Não tem a menor pretensão de ser cabralino, nem escrever poesia. Mas eu li João Cabral de Melo e falo, não é possível. Ele tem um poema sobre o Ademir da Guia, que era um meio de campo do Palmeiras, um jogador genial. E o poema dele é genial, porque quem lembra do Ademir da Guia em campo, o Rivelino tem até uma frase, eu vi ele dando uma entrevista, dizendo o seguinte, que ele não gostava de jogar contra o Ademir da Guia, porque ele viu o Ademir da Guia fazendo aquelas jogadas dele, ele ficava embevecido, isso atrapalhava o jogo dele, né?
E o João Cabral de Melo Neto escreveu um poema sobre o Ademir da Guia. É inacreditável. Quem puder ler isso, leia, porque realmente é muito boa. Sérgio, isso me lembrou um trecho do último conto do Anjo Noturno, que é o Conto Fracassado, que é um grande conto, e ele me parece um bom exemplo assim, de algo que é quase um subgênero dentro da tua obra, que são os contos que se voltam sobre si mesmos, né? Que se examinam a si mesmos. E eu queria ler um trechinho desse aqui e pedir para você comentar. O Conto Fracassado era híbrido, não tinha um enredo preciso, porque havia pretensões do autor de abarcar vários enredos possíveis. Havia um desejo de salvação pela palavra, de uma prosa errática e musical que contivesse múltiplos significados e, por outro lado, um desejo de clareza e precisão. O conto era sério, irritantemente profundo, às vezes preciosista, resvalando para a prosa poética. Tinha um lado aziago, tenebroso, mas também um desejo de delicadeza e formosura, tal qual o riso cristalino de uma jovem depois do amor. Mas o Conto Fracassado é um conto que me interessou exatamente porque o fracasso é uma coisa interessante, né? E eu queria, de fato, escrever um conto fracassado. Mas a questão é que há todo um jogo aí, né? Porque um conto fracassado seria bem sucedido na medida que ele fracassasse, né? E eu faço uma brincadeira com isso, né? Uma brincadeira com isso que eu acho divertido, né? Mas eu fiquei um pouco preocupado porque é de metalinguagem demais, né? Quando eu já estava cansado. Mas depois eu vi que o conto foi bem aceito. O Gustavo fez uma excelente antologia com meus contos, que foi publicado em Portugal. Você botou o Conto Fracassado, não botou? Pois é, botou o Conto Fracassado. E é um conto que, na época, o Marechal, o Costa Silva, fez uma entrevista comigo. Eu perguntei para ele: o que você acha do Conto Fracassado? Ele falou: a metalinguagem, né? Eu falei: pô, deve ter detestado, né? Mas aí o Gustavo botou nessa antologia portuguesa, que, aliás, é uma ótima antologia para mim. Como autor, eu fiquei muito feliz com a antologia, porque foi feita uma seleção de livros diversos meus e uma editora caprichadinha. A editora lá caprichou, a Tinta da China, né? Fez um trabalho admirável. A Tinta da China é a editora do Gustavo também. Sérgio, várias perguntas estão chegando aqui. Eu vou fazer uma pergunta dupla, que tem a ver com uma resposta que você deu anteriormente. Bom, primeiro, você falou que não admite que um escritor escreva em primeira pessoa sobre a vida numa condição de pobreza sem o ser, ou seja, sem ter esta vivência. A vivência de uma pessoa, por exemplo... Desculpa. O que será que está... A vivência de uma... Favela, perdão. Por exemplo, mas você admite a figura da persona literária. Não seria isso um paradoxo? Aí tem a segunda parte da pergunta. Se temos hoje muitos escritores, não significa dizer que temos leitores para todos os gêneros? Ou seja, quanto mais escritores, mais diversidade narrativa, discursiva, enfim. Mais vidas, ambientes, raças, ideias representadas? E isso é valioso, não? Eu me perdi um pouco aí, sinceramente. Quero. Bom, a primeira parte da pergunta é sobre o paradoxo de você falar que admite a figura da persona literária, mas, por outro lado, dizer que não admite que um escritor escreva em primeira pessoa sobre uma coisa que ele não viveu, sobre pobreza, sobre uma condição que ele não viveu. E aí a segunda parte da pergunta se você não acha que o fato de termos muitos escritores hoje não significa que eles têm mais leitores de gêneros variados. Então, tem mais histórias sendo contadas que até então não eram contadas. Sem dúvida tem, né? Mas a questão é que essa quantidade também pode estar prejudicando a qualidade, né? Porque... Agora, eu admito tudo na literatura, não é que eu não admito tudo. Eu estava lendo outro dia, o Eleito, do Thomas Mann, que é um livro que tem um personagem que escreve,
que é inacreditável aquele personagem. E é uma pessoa inexistente, meio mago e não sei o quê. E no livro do Thomas Mann, isso aí tem uma plausibilidade, uma qualidade inacreditável, né? O que me incomoda, às vezes, é, por exemplo, uma narrativa. Não é que a pessoa pode, primeiro que pode tudo, né? Não acho que nada não pode. Mas uma pessoa, por exemplo, é muito comum escrever contos sobre a violência no Brasil. Aí o cara põe na primeira pessoa uma narrativa. Aí me incomoda, eu falo assim, mas esse cara não podia estar narrando isso. Essa personagem tem uma psique, né? Um nível intelectual que o bandido lá não teria. Então fica uma coisa meio implausível, na minha opinião. Eu acho que é uma fronteira que o Rubem Fonseca andou trilhando aí, né? Que é por exemplo, no conto Feliz Ano Novo, o narrador na primeira pessoa é um bandidão, né? Mas ele faz questão, estão preparando um assalto que eles aprontam lá numa casa de ricos, né? De milionários. Mas tem um determinado momento que o Rubens Fonseca justifica o personagem assim, gozando os outros bandidos, assim, eu sei ler, escrever, fazer raiz quadrada, não sei o quê. Aí ele justificou o personagem. Se não tivesse aquilo, o conto não colaria, porque os outros personagens tem o Pereba, tem o outro, são caras assim, a marginalidade mais rasteira no Brasil. E tem muita gente que faz isso. Me incomoda um pouco, mas eu acho que as pessoas têm direito de fazer o que quiser, né? E, às vezes, podem fazer uma coisa ótima, né? Uma coisa ótima, narrando, quer dizer. Acho difícil. O cara, por exemplo, o cara de classe média, como é a maior parte dos escritores brasileiros, escrever sobre a vivência de um favelado. Eu acho difícil. Eu não tentaria. No conto fracassado, há uma tentativa no meio, que eu faço isso, um casal de jovens adolescentes bandidos, no morro, mas aí logo depois eu desminto, falo assim, não adianta, sou eu mesmo. Quer dizer, aí foi uma maneira de falar que não colaria eu fazer aquele conto do jeito que ele vinha, né? Mas está aí o jogo para ser julgado, né? Quem conseguir, conseguiu, né? E, às vezes, tudo pode, né? Eu lembro que a pessoa fala repetição de palavra. Eu já vi parágrafos da Clarice Lispector que ela repete uma palavra 5, 6 vezes. Por exemplo, a Clarice Lispector, de repente, ela consegue. Ela consegue fazer aquilo bem feito, né? Já a gente, né, mais normal que a Clarice, a gente fala, usei essa palavra aí, né? Deixa eu mudar a palavra, né? Quer dizer, mas isso está deixando de me incomodar exatamente a partir de que eu percebi, nesse ponto o Rubem Fonseca me ajudou, eu percebi que ele está ligando menos para determinados cânones literários, cânones gramaticais, né? Que ele aceita uma repetição. Ele aceita, por exemplo, uma coisa que todo mundo evita muito, rima, né? A palavra rimando com aquela. O Rubem está rimando adoidado. Eu achei bacana, eu falei assim, não é proibido. De repente, você quer rimar, rima. Quer dizer, agora, se um
uma frase tem 2 palavras que estão rimando, ela me incomoda, me incomoda. Aí, em princípio, eu não quero. Mas eu já não me sinto tão obrigado assim a respeitar essas regras, entre aspas. Fazer uma pergunta aqui enfim, 2 perguntas que chegaram bem parecidas. As pessoas querem saber como foi a sua experiência como professor na UFRJ, se você, de alguma forma, sentiu que as aulas te ajudaram a escrever os contos. Enfim, queria saber sua experiência como professor. Não, as aulas não me ajudaram a escrever, não. Eu tenho um conto que se chama A Aula, que é a partir de uma experiência que eu tive. Eu peguei uma vez um anúncio que era um ovo, a forma perfeita, né? Então, eu fiz a aula de um professor, uma aula patafísica, né? Patafísica é a ciência das soluções imaginárias, né? Uma aula patafísica que o professor leva um ovo para a sala de aula e, no final, ele deixa o ovo cair no chão, né? Então, enquanto isso, ele vai dando um papo furadíssimo. Agora, eu lembro que eu disse para uma aluna, tinha escadaria lá, eu falei, eu estava numa ressaca tremenda e ia dar uma aula, né? Eu falei para a aluna assim, pô, vou dar uma aula hoje, não sei sobre o quê. E saiu essa aula sobre o ovo, quer dizer, eu estava, olha, mas destruído fisicamente pela ressaca, né? Mas o resto não, o resto até aula é meio complicado. Toda vez que eu dava aula na ECO, Escola de Comunicação da UFRJ, eu saía muito cansado da ECO. Primeiro que tinha a preparação da aula, que já é um negócio cansativo, né? Você quer dar uma boa aula, você tem que preparar essa aula. Eu acho difícil, porque tem gente que consegue. O cara fazer isso, depois ainda chegar em casa e ainda escrever literatura. É o mesmo caso do jornalismo. Tem gente que consegue ser jornalista e escritor. Para mim, seria extremamente complicado. Passar o dia numa redação e depois chegar em casa e escrever, né? O Paulo Francis fazia isso, mas os romances do Paulo Francis são discutíveis, né? Muita gente discutiu os romances do Paulo Francis, e ele escrevia o dia inteiro, né? A coluna dele, acho que era diária, né? Diário. E chegava em casa e ia escrever romance, né? Mas a aula em si não. Esse conto, a aula, foi todo baseado numa aula. Ele foi até publicado na Alemanha. E lá o título que o tradutor deu, o pessoal adorou, que era O Ovo Cósmico. Eu descobri que isso na Alemanha era uma coisa muito engraçada. Aqui no Brasil eu achei normal, o ovo cósmico, o professor falando aquilo. Acabaram dando um título de um livro meu lá, até numa grande editora, Surkamp, né, que chamava Das Cosmic Ei, uma coisa assim, o ovo cósmico, em alemão. Mas foi tirado dessa aula, mas em geral não. Em geral eu chegava em casa destruído, porque eu me entregava muito às aulas, sabe? Eu queria fazer bem feito. Depois, quando eu saí até por causa de um problema de acumulação de emprego, que eu trabalhava no Tribunal do Trabalho também. Mas, quando eu saí, eu notei o seguinte, que eu estava começando a ficar cansado de ser professor. A coisa mais terrível é um professor cansado, né? Tem gente que tem uma vocação muito grande para isso e consegue, né? Mas eu acho uma coisa lastimável, né? Um professor decadente, por exemplo, né? Ele tem que, porque alguém já disse, eu repito, o professor fica um ano mais velho todo ano, os alunos têm sempre a mesma idade, né? Os alunos, eles sempre... Eu dava aula para calouro e segundo semestre. Então, estava aqueles calouros. Ele dá aula para calouro, é muito legal, porque é uma gente super interessada na aula, né? Muito mais de você pegar aula no quinto, sexto semestre, o pessoal já cansou, já está esculhambando a faculdade, já está com várias coisas, né? O calouro não, o calouro
ele te exige, você tem que... Vamos voltar ao ponto, tem que vencer por nocaute, né? Você tem que fazer uma aula. E eu colocava para mim mesmo o seguinte desafio: não faço chamada, todo mundo passa, nunca dei bomba a ninguém, e quem estiver na minha aula é porque está afim. Era isso que era o que eu conseguia ver lá, né? Sempre tinha gente na aula. Eu só sabia que não era ligado, sabia que não era uma bomba. E, no entanto, ia, né? Tinha caras lá, por exemplo, que era super exigente, chamada, e não sei o que, etc. E o pessoal não gostava, né? Eles falavam para mim assim, a aula de fulano é chata, não sei o quê. Então, foi uma experiência muito legal dar aula na escola de comunicação. Mas para a literatura não adiantou. Quer dizer, tinha um negócio legal. Não era, não. Eu pegava da literatura e usava na aula. Não, porque eu ia dizer que a aula para literatura, não. Por exemplo, na véspera de dar aula, eu tinha que ler os jornais, porque era Técnicas Básicas de Comunicação 1 e 2, que eu dava aula disso. Mas técnica básica de comunicação, cabe tudo ali. Você pode escrever sobre teatro, sobre cinema, tem a crítica de arte no jornal, tudo isso, então permite que você faça um monte de julgadas, né? Então, era super legal, era super interessante, mas era muito exigente, era muito exigente. Hoje eu não voltaria a dar aula em hipótese nenhuma. Não voltaria a dar aula em hipótese nenhuma. Não teria mais físico para isso, né? Porque a aula é uma coisa física também, né? Você tem que estar em forma, né? Tem que estar em forma. Sérgio, eu queria fazer uma pergunta sobre algo que está na tua obra e também está na tua vida, na tua personalidade, que é o humor. Quando a gente lê os seus livros em ordem cronológica, às vezes eu tenho a impressão, não sei se eu estou certo, mas a impressão que eu tenho é que, com o passar do tempo, você foi se permitindo ser mais bem-humorado, ou deixar que o humor entrasse mais na tua obra, né? E você já, mais de uma ocasião, já ouvi você dizer que o ser humano é fundamentalmente risível, né? Todo ser humano, né? E que isso está dentro da tua literatura. Você pode falar um pouco sobre isso? Sobre o humor? Sobre o humor. Porque eu acho legal, né? Eu acho que há uma diferença muito grande entre o humor e a piada, né? Quer dizer, o humor entra todo num aspecto que puxa pela inteligência humana, né? O humor, quando na medida certa, ele faz o leitor se sentir inteligente, né? Eu acho isso, né? Você pega, por exemplo, um dos caras mais brilhantes que já teve no Brasil foi o Milor Fernandes, né? O Milor Fernandes passou décadas e mais décadas escrevendo aquela página dele ou no jornal ou na Veja, sempre genial, né? Um humorista que se tornou talvez o maior filósofo brasileiro, né? Se as pessoas forem... Eu queria que ele estivesse vivo agora, Milor, para saber o que ele teria a nos dizer, né? Infelizmente, pessoas como ele não duram para sempre, né? E eu gosto do humor. Eu acho que o humor... Eu gosto de fazer também. Mas eu acho que o humor deve ter uma certa contenção ou não, né? Tudo é ou não, né? Nada pode dizer assim, deve ser assim ou deve ser assim. Mas o humor provoca um sentido muito íntimo nas pessoas, né? O humor é uma coisa que faz o cérebro humano funcionar com uma velocidade incrível, né? Uma velocidade incrível, né? Que o humor tem. O humor é uma sabedoria humana, né? Bom, e falando em humor, o Amazonas tem muito esse clima de sátira, né? E você fala muito, enfim, sobre o momento político, né? O livro foi lançado em 86 e tem um personagem que é o Sr. Goldstein, que é o diretor da revista Flash. Ele é sempre simpático ao lado do poder. E tem um trecho aqui que diz o seguinte:
O Sr. Goldstein acabara por se tornar também conhecido pela peculiaridade de, em seus 38 anos de imprensa, ter apoiado todos os governos brasileiros, não sofrendo de escrúpulos quanto ao detalhe de serem democráticos ou não. Goldstein, ao se autoanalisar diariamente, sempre com satisfação, considerava tal característica sua como pragmatismo, arrematado por um patriótico espírito conciliador. Aí, falando em humor e falando em política, que nem sempre rimam, eu acho que no momento atual nem um pouco, talvez, mas, enfim, pensando no momento atual de total desprezo pela cultura, você sente que o escritor e o artista têm algum compromisso em retratar o momento presente? Ou isso pode ser... É sempre difícil escrever sobre o presente, né? É mais fácil você escrever sobre uma época que já passou. Mas eu acho que vai dar, né? E, inclusive, foi bom porque se somou isso com humor, né? Eu, às vezes, eu escrevo para o Facebook muito, né? Fico muito zangado no Facebook, escolhendo Deus de todo mundo. E, às vezes, eu percebo que melhor é gozar os caras, né? Uma das melhores formas é gozar os caras que estão no poder, né? Porque são tão burros, são tão idiotas, que você pode fazer uma gozação muito grande em cima deles, né? Então, esse Goldstein, na verdade, ele foi baseado numa pessoa que todo mundo reconhece, que foi o Adolfo Bloch, dono da Manchete, da revista Manchete. O Adolfo Bloch apoiava todos os governos do Brasil, todos. Pouco importante se fosse democrático ou não, né? Apoiou os governos militares, democráticos, tudo. E se dava bem com todo mundo. E todo mundo gostava dele, né? Porque qualquer presidente da República, qualquer um, chegava, o Adolfo Bloch chegava e começava a falar bem, né? Começava a falar bem. Então, eu baseei muito nele. Agora, o Amazonas é um humor muito escancarado, né? É um livro, entre os meus livros, é o livro mais discutido, digamos assim. Ele foi contestado por várias pessoas, outras pessoas não, mas eu aceito isso de uma boa, porque ele foi escrito junto com a tragédia brasileira, né? E o Amazonas tem um humor rasgado e a tragédia tem um humor muito contido. Então, foi junto, eu escrevi um dia um livro, outro dia eu pegava o outro, e eram coisas complementares, coisas complementares. E eu penso no Amazônia como uma paródia de um best-seller, uma paródia de um folhetim. E confesso que eu até esperava que fosse um best-seller. Não foi, mas até esperava. O Afonso Romano de Santana, né, na revista Playboy, na época, falou que eu não entendia como aquele livro não estava na lista dos mais vendidos. Mas teve gente que não gostou, devo confessar. E aí, paciência, né? Poxa, mas livro não posso fazer nada, né? O jogo é meu jogo. O jogo era esse, né? Sérgio, no Conto Zero, tem um conto bastante longo, quase uma novela, que é o Vibrações, em que você, de alguma maneira, reprocessa ou trabalha a sua experiência lá em Iowa como escritor convidado do Seminário Internacional de Literatura em Iowa nos anos 70. E você já falou mais de uma ocasião como essa experiência foi importante para você. Como a gente está gravando isso aqui para a posteridade, se você topar, eu queria que você pedisse para comentar um pouco sobre isso. Sobre o programa lá de Iowa? E por que me chamou a atenção também o fato de que você levar tanto tempo para transformar essa experiência, que é uma experiência formadora, num conto. Olha, aconteceu o seguinte, eu gostei demais da experiência lá em Iowa, eu convivi com muita gente interessante, escritores no mundo inteiro, e também porque eu morei na casa de um professor de cinema americano lá, ele me apresentou a muita gente da juventude americana, e foi uma época muito rica. Então, logo que eu voltei de Iowa, eu comecei a escrever adoidado sobre Iowa. Aí o Osmani me disse um negócio que me travou. O Osmani era meu fã, mas ele me travou. Ele falou que estava gostando muito daqueles textos, mas eles podiam ser um pouco datados. Até eu perceber, muitos anos depois, que esse datado era muito bom, porque era o datado de uma época que eu acho que interessa a todo mundo. É uma época que os Estados Unidos viviam uma efervescência
muito grande cultural, né? Era a época também da Guerra do Vietnã, mas, ao mesmo tempo que era a Guerra do Vietnã, havia uma reação à guerra muito grande, muito grande. Eu lembro que havia um dia por semana nos Estados Unidos, lá em Haia, que as pessoas não faziam compra naquele dia porque não queriam pagar impostos ao governo. É claro que não adiantava, mas eu conheci, inclusive, gente que foi veterana do Vietnã. Aliás, eu tive até uma surpresa muito grande, uma das maiores que eu tive na minha vida. Eu era amigo de um cara chamado Mike, se não me engano, que tinha lutado no Vietnã, tinha sido ferido no ombro, tinha voltado. É curioso, né? Porque entre todos os jovens que eu conheci lá, ele tinha a cara mais vivida de todos. Bom, um dia eu resolvi perguntar a ele como é que foi esse negócio do Vietnã. Ele me disse uma coisa que me surpreendeu tanto. Ele falou que tinha saudade do companheirismo entre eles. Eu fiquei espantadíssimo. Jamais pensei que um cara fosse privilegiar isso da guerra. Né? Agora, fora isso, eu conheci gente muito interessante. E, para mim mesmo, foi uma coisa super legal. Como foi uma experiência, a gente já falou disso hoje, sobre a experiência de vida, muito intensa, passou muitos anos, eu fui pegar aquilo e falei, pô, mas tem que fazer isso. Mas aí eu tinha um vasto material, eu lembrava de tudo e fiz décadas depois. Aliás, é um negócio que acontece comigo com uma certa frequência. Eu começo a fazer um trabalho, por alguma razão, o trabalho me desinteressa. Anos depois, muitos anos depois, às vezes, eu vou e faço aquilo. Esse conto lá da Hebe Camargo é o talk show, né? O talk show ficou rascunhado na minha casa durante décadas também, décadas. De repente, falei, por que isso está parado? Então, o tempo pode ser seu aliado, pode ser o seu inimigo, né? Mas acontece comigo com bastante frequência. Eu começo, paro, passo para outro. Ainda mais agora, que eu não tenho mais compromisso com nada, né? Eu só escrevo, a única atividade minha na vida é essa, então eu não tenho obrigação nenhuma de terminar um trabalho, né? Hoje ou amanhã ou depois. Embora, vamos ser sinceros, o tempo está passando, né? Quer a gente queira ou não, a morte é uma coisa que passa pelo seu horizonte com mais força, né? O que não quer dizer nada, porque às vezes a pessoa super jovem morre, né? Mas a questão é que você, às vezes, passa, poxa, será que eu não vou terminar isso? Mas, ao mesmo tempo, tem um outro lado que eu acho mais sábio, que fala assim, não terminar, não terminei, né? Porque uma vida é sempre incompleta, né? É sempre incompleta. A mesma coisa que falamos aí sobre o fracasso, né? Há uma certa dose de fracasso que tem em toda a obra de arte, né? O cara que sacou bem isso foi o Marcel Duchamp, né? Que é tudo menos um fracassado, né? Mas ele julgava, inclusive, que o negócio do jogo de xadrez, que em francês é l'échec, né? Que é mesmo sinônimo de fracasso, né? Eu acho que é a mesma coisa que fracasso. E ele era um cara que tinha uma nonchalância, né? Fui obrigado a usar uma palavra francesa para isso, em relação à obra. Mas, ao mesmo tempo, ele passou, todo mundo fala, pô, Marcel Duchamp passou 20 anos sem produzir uma obra. Mas ele estava produzindo aquele Étant donné, né? Aquela obra que tem que ser vista através do buraco de fechadura, né? Que tem uma mulher morta lá dentro, né? Eu nunca vi, porque eu nunca fui ao Museu da Filadélfia, mas eu já vi, eu gostaria de ver ao vivo mesmo. Mas eu vejo sempre aquele livro e falo, o cara passou 20 anos gestando aquilo. Até que ele morreu,
deixou as instruções todas, e a obra dele toda já tinha sido comprada pelo Museu da Filadélfia, né? E foi montado lá. Né? Então, isso tudo veio a propósito do... Fala cá. Olha, eu acho que a gente, na verdade, está quase encerrando, mas eu não queria deixar de fazer duas perguntas que chegaram na plateia. A primeira pergunta, Sérgio, se você poderia comentar um pouco sobre a adaptação de Relatório Confidencial, com direção de Antunes Filho, para o teleteatro da TV Cultura, Teatro 2. Se você gostaria de falar alguma coisa sobre isso. Mas eu não vi. Bom, então, ok, já respondeu. É bom porque alguém está me aconselhando a ver? Oi? Alguém está me aconselhando a ver? Não sei quem fez a pergunta, mas... Você viu? Fala mais. Em 76, eu falando sobre isso. Você. Isso aí, mas eu infelizmente não conheço. E a segunda pergunta é: o que você acha que é primordial para quem está começando a escrever? Olha, esse negócio, outro dia eu vi um autor até muito bom, como é o nome dele aí? Amilcar Bétega. Deu uma entrevista para um bom escritor, esse cara, muito bom. Ele deu uma entrevista para o jornal Cândido, falando que não tinha que dar conselho nenhum, as pessoas tinham que chegar lá, a coisa. Agora, eu posso dar alguns conselhos que são óbvios, né? É impossível a pessoa escrever sem ler muito, né? Porque senão vai descobrir a pólvora, né? A leitura é o processo detonador de toda a literatura, né? Outra coisa que eu acho importante é que a pessoa tem que conhecer uma verdade pessoal, né? Conhecer, assim, a pessoa tem que se conhecer, porque conhecendo sua verdade pessoal, você tem que escrever aquilo que você tem a ver. Não dá para você escrever o que o outro escreveria, né? Eu sei que uma coisa vai me tesar para escrever quando aquela coisa mexeu comigo de alguma forma. De alguma forma, né? Mexeu. Então, eu acho isso, se conselho vale alguma coisa, eu daria esse conselho. A pessoa se descobrir. É um processo, né? Um processo, pode demorar, tudo, para se descobrir. Porque não adianta nada você ler um grande escritor e você não vai ser ele. Você tem que ler e esquecer. Tem que ler e esquecer. A soma dessas leituras todas acaba formando um substrato que é você, né? E que a pessoa tem que encontrar. É uma palavra que está meio fora de moda, o próprio estilo, né? Eu acredito que é a única coisa que eu vou me jactanciar isso, eu acredito que eu encontrei o meu. Eu acredito que eu encontrei minha forma de escrever, que não se parece com o outro, na minha opinião. Embora já tenha nos primeiros livros pessoas que me apontaram uma ou outra influência, né? Mas, tanto é que o cara que eu acho que mais me fez a cabeça, que foi o Afonso Ávila, era um poeta. E o Afonso foi muito legal, ele, mesmo sendo um poeta, ele escreveu sobre o meu trabalho, escreveu sobre Notas de Manfredo Mandel. Ele escreveu para o Estadão e depois publicou no livro dele. Então, assim, olha, mais um conceito, tudo, se interessar por tudo, né? Tudo vale a pena, né? Quer dizer, tudo. Eu, por exemplo, gosto de televisão. A televisão deixa que o programa seja bom, né? Tem gente que esnoba a televisão. Não esnobo, não. Eu vejo coisas muito boas na televisão, só você procurar, né? Você não vai ver TV aberta, porque é uma merda mesmo, né? É muito ruim, né? Mesmo a TV fechada é ruim. Mas tem um canal ou outro, o Arte 1 e Curta, que passam coisas bastante aproveitáveis. Bastante aproveitáveis. Eu vejo aquilo.
da onde, a gente estava comentando aqui, da ontem eu vi o filme do filho do Glauber, que chama Cinema Novo. Eu fiquei assim emocionado com aquilo. Vi na televisão. Né? Filme do Eric. Eric Rocha. Filme do Eric Rocha. Eric Rocha. Filho do Glauber. É o filho do Glauber. Bom, quero agradecer mais uma vez a presença de todos, agradecer muito ao Sérgio, ao Gustavo e à Josélia pelo convite. Obrigadíssima, Sérgio. Foi uma alegria enorme ouvir você. Obrigada a todos.